Notícias sobre política. O que aconteceu em fevereiro de 2024? O mês de fevereiro de 2024 foi marcado por diversos acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. Veja a seguir um resumo dos principais fatos que movimentaram o cenário nacional e internacional. Macron usa Brasil como exemplo negativo e ameaça a relação com Lula. O presidente da França, Emmanuel Macron, usou o Brasil como exemplo negativo para justificar sua política de combate à pandemia de Covid-19 e criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Em um discurso na televisão, Macron disse que o Brasil vive uma tragédia sanitária e que não quer seguir o mesmo caminho. A declaração de Macron gerou uma reação do governo brasileiro, que considerou a fala desrespeitosa e inaceitável. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que o presidente francês não tem moral para falar do Brasil e que sua postura pode prejudicar a relação bilateral entre os dois países. Lula, por sua vez, tentou amenizar o clima e disse que tem uma boa relação com Macron e que espera retomar o diálogo sobre temas de interesse comum, como o meio ambiente, o acordo Mercosul-União Europeia e a cooperação na área de saúde. Ratinho Júnior é denunciado por violação dos direitos humanos em presídio. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, foi denunciado pelo deputado estadual Renato Freitas, PT, por violação dos direitos humanos no presídio de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o parlamentar, que visitou a unidade prisional, os detentos sofrem com superlotação, falta de higiene, tortura, violência e ausência de assistência médica e jurídica. A denúncia foi encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, à Organização das Nações Unidas, ONU, e ao Ministério Público do Paraná, MPPR. Freitas pediu que as entidades façam uma inspeção no presídio e que adotem medidas para garantir a dignidade dos presos. O governo do Paraná, por sua vez, negou as acusações e disse que o presídio de Piraquara é um dos mais modernos do país e que oferece condições adequadas aos detentos. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, SESP, afirmou que o deputado não tinha autorização para entrar na unidade e que sua visita foi uma ação política. STF decide sobre temas polêmicos em fevereiro. O Supremo Tribunal Federal, STF, julgou em fevereiro uma série de temas polêmicos que envolvem direitos sociais, previdenciários, tributários e penais. Entre as decisões tomadas pela Corte, destacam-se: a validade da regra que impõe o regime de separação de bens no casamento de pessoas maiores de 70 anos. Por maioria, os ministros entenderam que a norma é inconstitucional e que os idosos têm o direito de escolher o regime que melhor atenda aos seus interesses. A possibilidade de aplicar a revisão da vida toda para aposentadorias e benefícios de quem contribuiu para a Previdência antes de 29 de novembro de 1999. Por maioria, os ministros rejeitaram os embargos de declaração do INSS e mantiveram a decisão que admitiu a revisão, que consiste em considerar todas as contribuições do segurado, e não apenas as posteriores à mudança de regime. A licitude das provas obtidas mediante a revista íntima de visitantes que ingressam em estabelecimento prisional. Por maioria, os ministros consideraram que a revista íntima é ilegal e viola a dignidade, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. A Corte determinou que sejam adotados meios alternativos e menos invasivos para fiscalização, como scanners corporais e detectores de metais. A validade de prova obtida por meio de perícia em aparelho celular encontrado no local do crime e eventual violação do sigilo das comunicações no acesso à agenda telefônica e ao registro de chamadas sem autorização judicial. Por maioria, os ministros entenderam que a prova é lícita e que não há violação do sigilo, pois se trata de dados armazenados no aparelho e não de comunicações em curso. A Corte ressaltou que a perícia deve se limitar aos dados relacionados ao crime investigado. Operação contra diretores da 123 Milhas combate suposta lavagem de dinheiro. A agência de viagem 123 Milhas foi alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Civil que investiga a suposta prática de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo empresarial em Belo Horizonte.
Segundo a investigação, a 123 Milhas teria usado um esquema fraudulento para comprar milhas aéreas de forma ilícita e revendê-las a preços abaixo do mercado. A empresa também é suspeita de cometer crimes de estelionato, por meio de associação criminosa, que causaram prejuízo milionário a milhares de consumidores em todo o país. A 123 Milhas negou as acusações e disse que atua de forma legal e transparente. A empresa afirmou que entrou com pedido de recuperação judicial em agosto de 2023, por conta de fatores internos e externos, e que busca cumprir os compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Ramagem despachava diretamente com Bolsonaro, diz PF. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, despachava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem passar pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Heleno. A informação foi revelada pela Polícia Federal em um relatório sobre a operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da ABIN e em outros endereços ligados à agência, no dia 26 de janeiro. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e teve como objetivo apurar a suposta produção de relatórios ilegais pela ABIN para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, no caso das rachadinhas. Segundo a PF, Ramagem teria participado de reuniões com o ex-presidente e com o advogado de Flávio, Frederic Wasseu, para tratar do assunto. Ramagem negou as acusações e disse que nunca produziu ou solicitou qualquer relatório para auxiliar a defesa de Flávio. Ele afirmou que as reuniões com Bolsonaro e Wasseu foram institucionais e que não houve qualquer irregularidade. Ele também disse que despachava diretamente com o ex-presidente por questões de segurança nacional e que não havia necessidade de informar ao GSI. Psicólogos escolares denunciam irregularidades em programa de R$ 129 milhões do governo de SP. Um grupo de psicólogos escolares que trabalhava em um programa de R$ 129 milhões do governo de São Paulo denunciou irregularidades na execução do projeto, que tinha como objetivo prestar atendimento psicológico aos alunos da rede estadual de ensino. Os profissionais pediram demissão coletiva e relataram casos de assédio moral, falta de estrutura, desvio de função e descumprimento de contrato por parte da empresa responsável pelo programa. O programa, chamado de Psicólogos na Escola, foi lançado em 2020 pelo governador João Dória, PSDB, e previa a contratação de 1.500 psicólogos para atender cerca de 3,5 milhões de estudantes em 5.000 escolas. No entanto, segundo os psicólogos que participaram do projeto, a empresa contratada pelo governo, a Fundação Vanzolini, não cumpriu as cláusulas do edital e ofereceu condições precárias de trabalho aos profissionais. Entre as irregularidades apontadas pelos psicólogos, estão a falta de pagamento de salários, benefícios e rescisões, a ausência de supervisão técnica e de capacitação, a imposição de metas e demandas excessivas, a pressão para realizar atividades que não eram de sua competência, como aplicar provas e fazer relatórios administrativos, a falta de equipamentos, materiais e espaços adequados para o atendimento, e a exposição a situações de risco, como violência e drogas. Os psicólogos também afirmaram que o programa não tinha uma proposta pedagógica clara e que não havia articulação entre os profissionais, as escolas,